fostes a rosa preferida, ó Santa Rita de Jesus. Hoje a liturgia, ela traz para todos nós uma alegria muito grande na revelação desse interesse de Deus pela criatura humana. Não é novidade, mas acontece que todos nós temos necessidade de recordar essa ação, essa atitude, esse ser de Deus para conosco. Porque se não recordarmos, se não tivermos sempre bem claro diante dos nossos olhos, o esquecimento faz com que outras coisas fugazes, momentâneas, acabem por nos enganar, nos ludibriando e nos dando compensações ou satisfações que são meramente corriqueiras e passageiras e que não nos edificam de verdade. Mas o que nos edifica, o que nos enobrece é justamente saber que mesmo sem ter qualquer mérito, Deus tomou a iniciativa de me procurar, de me buscar. E essa iniciativa dele é acompanhada, ou melhor, é traduzida pelas bênçãos que cotidianamente vão acontecendo ao longo da minha vida, da minha história. Talvez não seja de uma maneira assim tão esplendorosa, tão grande, evidente, como no caso das luvas, que nós ouvimos hoje a primeira leitura do livro dos Reis, e o Evangelho de São Lucas, nos dois textos, a vida que volta a um cadáver. Mas eu sei que na instância da minha vida, situações que me martirizam, que me martirizavam, ou que me levavam a um desfalecimento, a intervenção dele foi justamente para dar vida à minha vida. E como a gente deve interpretar, até mesmo, a chegada de uma criança no seio da minha família, como sendo esse sorriso dele iniciado, para me dar alegria, acreditar nos valores, quando há pouco tempo tenha perdido uma pessoa tão amada. Quando eu convivo com a realidade de uma enfermidade que a gente não vê o seu fim logo de imediato. E como vem provocar, trazer vida, essa chegada da criança. Ou mesmo a realização de um projeto que eu já havia até esquecido, e do nada, eis que as portas se abrem e eu consigo agora, finalmente, tomar posse daquilo que eu galguei há tanto tempo e que ainda não tinha conseguido. Mas, no entanto, Deus ele abriu para mim essa janela que me deu uma visão do horizonte de maneira mais plena. Assim, hoje, quantas coisas nos levam a louvar e a bendizer a Deus nosso Pai, por Ele intervir na nossa história. Como é fascinante hoje Jesus nesse encontro com a situação dessa viúva lá de Naim. É de uma maneira muito mais plena do que o profeta Elias ele realizou lá atrás no Antigo Testamento. Olhando hoje, Jesus que chega a essa cidade, se depara com essa realidade e que ali se condoendo com a situação daquela mãe que já não tinha mais o seu marido, tinha a sua única razão de viver, o seu menino, o seu filho, que ao mesmo tempo era o sentido de sua proteção, era a garantia de sua segurança. E no entanto, uma fatalidade, alguma coisa ocorreu, a ordem natural das coisas, entre aspas, foi invertida e eis que ela tem que caminhar para sepultar o seu filho. Jesus ele não aguenta aquilo ali, ele não é isso. Tem que dar agora, tem que dar um basta nessa situação.
A morte não pode imperar. Ele então vai realizar. Mas a gente olha esse trecho e não vê apenas esse aspecto ali momentâneo. Por quê? A intervenção, o parar da história, o estoque aí da morte, ela acontece quando ele se encarna no ventre de Maria Santíssima. Ao entrar na história, assumindo a nossa condição humana, o nosso corpo, é o momento em que ele toca da nossa morte. Ele toca na realidade da morte para poder derrotá-la. Mais do que até tocar em um caixão, ele entra na mansão dos mortos. Não é o que a gente reza no credo? Que ele desceu à mansão dos mortos, ele entrou. E no domingo de Páscoa, ou no sábado pascal, nós temos uma homilia belíssima, um autor desconhecido, que fala dessa entrada dele até a mansão dos mortos, onde ele entra para libertar a todos, onde ele entra para dar a todos a certeza de que nele nós temos vida. Mas acontece que não podemos nos enganar, achando que a sua vitória sobre a morte é para nos dar uma eternidade aqui nesse mundo presente. Que a gente se poupa. Você fala isso aí, mas eu estou convivendo com a realidade da morte, as coisas estão acontecendo ao meu lado. Sim, vão acontecer. Também padecerei, todos padeceremos, mas a realidade da nossa fé, ela nos diz que é para uma eternidade feliz, não para esse mundo. A sua vitória, a vitória de Cristo sobre a morte, a derrota da morte, é justamente para que, agora livre dos laços dela, eu tenha a certeza de que eu voltarei ao jardim, ao paraíso, aonde eu fui criado, aonde não há choro, aonde não há sofrimento, aonde não há dificuldade. Eu creio nessa outra dimensão que Ele agora reservou para eu viver. Então Ele entrou nessa realidade para me trazer e devolver a vida. E é o momento então de sua entrada, que não se importando com a minha condição, mas vendo que eu estou amarrado por ela, Ele toca e dá um ultimato: levanta-te. É o que Ele diz. Ele pede primeiro, não chore diante dessa realidade aos que estão em volta, mas Ele diz: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Então, pelo batismo, somos inseridos nesse mistério de Cristo. Abraçamos a fé e recebemos então aí dele essa ordem para sair do sepulcro, para deixar o caixão, para sair dessa realidade da sombra da morte e poder viver a vida da graça que Deus nos dá. Quanta coisa veio na minha cabeça ao hoje meditar, quando a gente tem já as portas, esse grande acontecimento da Jornada Mundial da Juventude. Quanta gente chora, seus jovens, quantos nós lamentamos pelos nossos não participarem efetivamente da vida de igreja, de ter um sentido maior para a sua vivência. Como a gente se depara de ver tantas futilidades, não sei, da nossa família, da nossa casa, sem uma razão maior para viver, não é viver como gente dentro de igreja, criados, depois como o pessoal até pregou, não, de dar um sentido à sua vida, de ter uma motivação maior para acreditar nos valores, em ideais, em superar essas barreiras que vão limitando aí o nosso dia a dia, e que a gente pode dar a volta por cima em tantas outras coisas. Quanta gente que a sua cultura, gente, está tão pequenininha, está tão reduzida, e a gente vê um mundo que vai apregoando os benditos quadradinhos de ouro. A gente pode ir mais além do que isso. Nosso universo não é fechado aí, não. E tem muita gente que acostumou, se prostrou, arriou naquilo ali. A fé cristã, ela não bitola ninguém, pelo contrário, ela traz para a realidade. Essa semana, ouvindo o Papa Francisco respondendo a jovens e crianças, eu até postei lá na minha página do Facebook, que espetáculo.
Acho que eu fiquei ainda mais apaixonado por ele, estudando a sua palavra, falando do nosso papel na sociedade, de vocês, dos leigos, o nosso papel no mundo como gente que crê, que acredita. E é por aí que nós queremos viver a nossa fé. São Tomás de Aquino, quando medita essa passagem do Evangelho, ele fala que o importante é a gente caminhar, não desanimar com as quedas, com os nossos pecados, as limitações. A gente pode claudicar, mancar, mas é muito mais importante a gente estar mancando, indo devagar, porque não tem tanta firmeza, é trôpego, estando no caminho, do que tanta gente que corre, dá piruetas, saltos, mas que não está no caminho. O caminho que é Jesus, o caminho que conduz à salvação. Mesmo caindo, mesmo devagar, mesmo travado, eu sei que demora, mas eu vou chegar. E sei que Ele vai me receber, porque é a vida que Ele quer me conceder. Então hoje, nesse dia todo especial, em que Deus Ele nos abençoa, Ele nos visita, Ele toca a nossa vida, Ele dá razão para o nosso viver, que a gente possa intensamente ao longo de todo esse dia olhar para os céus e agradecer. Agradecer como o salmista me diz: eu vos exalto ao Senhor, pois me livrastes e preservastes minha vida da morte. E Ele já preservou a nossa. Basta que nós aceitemos, que nós acreditemos e que nós firmemos então juntos nessa caminhada para poder chegar à grande meta, aonde Ele diz: levanta-te. E certamente, quantos Ele não há de levantar, não só na jornada, mas ao tempo dessa preparação, toda essa graça que nós estamos vivendo, a vida da igreja que está sendo revelada ao longo de todo esse preparativo da jornada mundial. Então, que seja a bênção de Deus sobre todos nós a ser derramadas e assim possamos sentir o vigor daquele que se interessa por nós e nos devolve a vida. E essa vida, ela atinja a cada um dos nós. No recolhimento, agora, nós vamos ouvir uma canção que ela vai doar, que é um agradecimento, porque certamente a nossa mente ela não entende. O nosso coração ele se abre, mas fica como pode. Mas a exemplo de Maria a gente quer dizer que assim aconteça, que assim se faça, que nós permitamos que essa obra que parece possível, Deus ele realize em nossa vida. Stars